sacerdote derramará um pouco do azeite na palma da sua própria mão esquerda, e com o dedo da sua mão direita o sacerdote aspergirá um pouco do azeite que está na palma da sua mão esquerda 7 vezes perante Jeová. E do azeite que está na palma da sua mão, o sacerdote porá um pouco na ponta da orelha direita daquele que se purifica, e também no polegar da mão direita e no polegar do pé direito, nos mesmos lugares em que pôs o sangue da oferta pela culpa. Então, o que sobrar do azeite na palma da sua mão, o sacerdote porá na cabeça daquele que se purifica, a fim de fazer expiação por ele perante Jeová. Então, conforme os recursos daquele que se purifica, ele oferecerá uma das rolas ou um dos pombos novos, o que a pessoa puder adquirir, como oferta pelo pecado, e oferecerá outra ave como oferta queimada, junto com a oferta de cereais. Assim o sacerdote fará expiação perante Jeová por aquele que se purifica. Essa é a lei para aquele que teve lepra, mas não tem recursos suficientes para ser declarado puro. Então Jeová disse a Moisés e a Arão: quando vocês entrarem na terra de Canaã, que lhes dou como propriedade, e eu contaminar com lepra uma casa na sua terra, o dono da casa deve se dirigir ao sacerdote e dizer: há uma contaminação na minha casa. O sacerdote dará ordens para esvaziar a casa antes de examinar a contaminação, para que ele não declare impuro tudo que houver na casa. Depois o sacerdote entrará para examinar a casa. Ele examinará a área afetada. Se houver nas paredes da casa depressões verdes, amareladas ou avermelhadas, e elas parecerem mais profundas do que a superfície, então o sacerdote irá à entrada da casa e porá a casa em isolamento por 7 dias. O sacerdote voltará no 7º dia e examinará a casa. Se a contaminação se tiver espalhado nas paredes da casa, o sacerdote dará ordens para que as pedras contaminadas sejam arrancadas e jogadas fora da cidade, num lugar impuro. Então fará com que a casa inteira seja raspada por dentro, e o reboco e a argamassa que removerem devem ser jogados fora da cidade, num lugar impuro. Depois colocarão outras pedras no lugar das pedras removidas, e ele fará com que a casa seja rebocada com outra argamassa. Mas se a contaminação reaparecer na casa depois de se terem arrancado as pedras e depois de a casa ter sido raspada e rebocada, o sacerdote entrará e examinará a casa. Se a contaminação se tiver espalhado na casa, há lepra maligna na casa. Ela está impura. Ele fará então com que a casa seja demolida, as pedras, o madeiramento e todo o reboco e a argamassa da casa, e providenciará que o entulho seja levado para fora da cidade a um lugar impuro. Mas quem entrar na casa em qualquer dia do isolamento ficará impuro até o anoitecer. Quem se deitar na casa deve lavar suas roupas, e quem comer na casa deve lavar as suas roupas. No entanto, se o sacerdote for até a casa e vir que a contaminação não se espalhou depois de a casa ter sido rebocada, o sacerdote declarará a casa pura, porque a contaminação desapareceu. Para purificar a casa da sua impureza, ele pegará 2 aves de madeira de cedro, tecido escarlate e isopor. Ele deve matar uma das aves sobre um recipiente de barro contendo água tirada de uma fonte. Então pegará a madeira de cedro, o isopor, o tecido escarlate e a ave viva, e os mergulhará no sangue da ave que foi morta sobre a água tirada da fonte, e aspergirá o sangue 7 vezes em direção à casa. E ele purificará a casa da sua impureza, com o sangue da ave, a água da fonte, a ave viva, a madeira de cedro, o isopor e o tecido escarlate. Depois ele soltará a ave viva fora da cidade, em campo aberto, e fará expiação pela casa. Assim ela ficará pura. Essa é a lei para qualquer caso de lepra, doença do couro cabeludo ou da barba, lepra na roupa ou na casa, e para inchaços, feridas e manchas, a fim de determinar quando algo está impuro ou quando algo está puro. Essa é a lei para a lepra. Jeová disse ainda a Moisés e a Arão: digam aos israelitas, se um homem tem um corrimento do órgão genital, esse corrimento o torna impuro. Ele está impuro por causa do seu corrimento. Quer o corrimento continue a sair do seu órgão genital, quer este tenha ficado obstruído, o homem está impuro. Qualquer cama em que se deitar, aquele que tem um corrimento ficará impura, e qualquer objeto em que ele se sentar ficará impuro. Aquele que tocar na cama dele terá de lavar suas roupas e se banhar em água, e ficará impuro até o anoitecer. Quem se sentar num objeto em que se sentou aquele que tem um corrimento,
deve lavar suas roupas e se banhar em água, e ficará impuro até o anoitecer. Quem tocar no corpo daquele que tem um corrimento deve lavar suas roupas e se banhar em água, e ficará impuro até o anoitecer. Se aquele que tem um corrimento cuspir em alguém puro, este terá de lavar suas roupas e se banhar em água, e ficará impuro até o anoitecer. Qualquer sela em que cavalgar aquele que tem um corrimento ficará impura. Quem tocar em algo em que ele se sentou ficará impuro até o anoitecer. E quem transportar esses objetos lavará suas roupas e se banhará em água, e ficará impuro até o anoitecer. Se aquele que tem um corrimento tocar em uma pessoa sem ter lavado as mãos com água, essa pessoa terá de lavar suas roupas e se banhar em água, e ficará impura até o anoitecer. O recipiente de barro que for tocado por aquele que tem um corrimento deve ser quebrado, e qualquer recipiente de madeira deve ser lavado com água. Quando aquele que tem o corrimento ficar limpo do seu corrimento, ele contará 7 dias para a sua purificação, e terá de lavar suas roupas e se banhar em água tirada de uma fonte, e ele ficará puro. No 8º dia, ele deve pegar 2 rolas ou 2 pombos novos, e comparecer perante Jeová à entrada da tenda de reunião, e entregar as aves ao sacerdote. E o sacerdote as oferecerá uma como oferta pelo pecado e a outra como oferta queimada. O sacerdote fará expiação por ele, perante Jeová, por causa do seu corrimento. Se um homem tiver uma emissão de sêmen, ele deve banhar todo o seu corpo em água, e ficará impuro até o anoitecer. Ele terá de lavar com água a roupa e qualquer objeto feito de couro em que haja sêmen, e esses ficarão impuros até o anoitecer. Quando um homem se deita com uma mulher e tem uma emissão de sêmen, eles devem se banhar em água, e ficarão impuros até o anoitecer. Quando uma mulher tem um fluxo de sangue do seu órgão genital, ela ficará impura por 7 dias por causa da sua menstruação. Quem tocar nela ficará impuro até o anoitecer. Tudo em que ela se deitar enquanto estiver impura por causa da sua menstruação ficará impuro, e tudo em que ela se sentar ficará impuro. Quem tocar na cama dela deve lavar suas roupas e se banhar em água, e ficará impuro até o anoitecer. Quem tocar em qualquer objeto em que ela se sentou deve lavar suas roupas e se banhar em água, e ficará impuro até o anoitecer.